Ele é santo. nome sem Não há ninguém como Ele. nome poderoso, Oh, aleluia. destrói Oh, aleluia. nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer. Poder, Pai, ter uma igreja para se congregar e ser alimentado espiritualmente, Senhor. Pai, nós te honramos pela presença do amado Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Paracletos, o Mestre da nova aliança, aquele que está conosco todos os dias, que não nos deixa só, que não nos abandona. Nós confiamos esse culto ao Senhor, Pai. Nós te pedimos, amado Espírito Santo, nos ensine e nós vamos te obedecer. Fala conosco que nós vamos te ouvir e nós vamos cuidar de te dar toda a honra e toda a glória. Pai, obrigado por sua palavra. Ela é a verdade, alimento para o nosso espírito, o pão vivo que desceu do céu, o bem mais precioso que possuímos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, por essa nova estação. Obrigado, Pai, por essa nova temporada, essa nova década. Obrigado por tua graça, Pai. Obrigado pelo teu favor. Obrigado, Pai, por tua unção. Pai, nós te exaltamos. Nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Filho de Deus, ou o Filho do Deus vivo, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja, o Senhor dessa nação. Ele é o Rei das nações. Obrigado, Pai. Muito obrigado por sua palavra. Ela não voltará vazia, sem que antes ela cumpra o que ela for designada para fazer. Oh, Pai, muito obrigado. No nome de Jesus nós oramos. Quantos creem e concordam, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Que honra, que privilégio estar aqui com vocês, de ser abençoado por vocês. Vocês podem se assentar. Que bênção, obrigado, irmãos. Que honra. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas a gente ouve os ministros falando de borboleta. Esse negócio é sério, né? Mas eu decidi descansar em Deus, ser guiado pelo Espírito. Eu tenho uma palavra no meu espírito que há muitos anos eu fui pregar num lugar uma vez, e eu preparei, eu acho que talvez um dos meus melhores sermões da minha vida. E quando eu cheguei lá não era o que Deus queria. E Deus, ele disse algo para mim que eu nunca mais esqueci. Ele disse: olha, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que o Senhor estava dizendo comigo com isso? Eu é quem sei o que eles precisam. Então o Senhor começou a me ensinar a ser guiado pelo Espírito, a estudar sim, mas não ficar preso a um assunto, a um estudo. Amém? E desde ontem eu estou orando a respeito desse culto hoje à noite. E eu falei: Senhor, o que eu vou falar em Campina Grande? Porque eu sei que todo mundo aqui é muito bem alimentado, não é verdade? Todo mundo aqui é bem cuidado e vocês carregam um eterno peso de glória de ser a sede do verbo da vida, né? E nós somos muito abençoados pela vida de vocês, por tudo aquilo que Deus faz aqui nesse púlpito, nessa igreja. Essa é a nossa referência, na verdade. E quando a gente vem para cá, a gente vem com essa responsabilidade. Mas eu decidi que eu não vou carregar esse jugo, esse peso não. Amém? Eu vou ficar livre, vou deixar Deus se mover, e eu vou falar aquilo que Ele colocou no meu coração. Algumas pessoas me conhecem por ser afogueado, por correr, por pular, por dançar, e eu sou assim mesmo. Mas o assunto que eu quero tratar com você hoje não está muito ligado a fogo. Está ligado a uma coisa muito importante, e que eu também sei que não é novidade para você. Amém? Paulo diz que é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Amém? Mas eu queria fazer menção da minha amada esposa Sandra, dos meus filhos, a Vitória, Mateus e Beatriz, que são a coluna de sustentação forte da minha vida, que faz com que eu possa ter liberdade para fazer o que eu estou fazendo hoje. Queria também fazer menção da igreja lá de Guaratinguetá, de todos os pastores, de todo o povo que está comigo. Nós temos feito um trabalho para o Senhor lá, e nós estamos numa região que talvez você não imagine, né? Você só ouça falar, mas quem está lá é que sabe o que é.
Nós estamos na cidade de Guaratinguetá. A cidade de Guaratinguetá é a cidade do primeiro santo canonizado brasileiro, Frei Galvão. E Aparecida era um bairro de Guaratinguetá, está a 5 minutos de Guará. Então eu vivo num conflito muito grande lá, por quê? Eu fico vendo todo final de semana chegando 100 mil pessoas para aquele lugar. E eu fico preocupado porque eles não botam nada no Facebook, não botam nada no Instagram. E eu fico, meu amigo, eu preciso aprender alguma coisa com esse povo, porque vem gente do mundo inteiro para ir lá. E aí do outro lado, Cachoeira Paulista, está a igreja Canção Nova. Eu fiquei sabendo agora, nos últimos dias, eles fizeram um evento lá com 80 mil jovens. E aí eu fico em Guará, você imagina a pressão que eu fico. Eu digo, eu não estou fazendo nada. Se eles fazem um evento com 80 mil jovens, e a gente tem dificuldade de fazer o povo ir para a igreja no domingo, eu fico pensando no trabalho que tem que ser feito ainda. Amém, irmãos? Mas tem sido um desafio maravilhoso e glorioso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos no palco da idolatria. E estar naquele lugar tem sido uma grande bênção e uma grande experiência para a minha vida. Mas de saber o que Deus pode fazer naquela região com essa palavra. E Deus tem feito coisas poderosas. Então eu queria louvar a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito lá. E queria dar graças a Deus também por toda a segurança que a gente tem no Ministério Verbo da Vida. E nessa igreja aqui que nos dá alicerce para que a gente possa fazer o que a gente está fazendo lá. Então muito obrigado pelo carinho. E obrigado por tudo que vocês fazem aqui em Campina Grande no Ministério Verbo da Vida. Amém? Amo vocês. Então eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Amém? E eu queria que você abrisse a palavra comigo, por favor. Lá em Salmos, capítulo 1. Enquanto isso, eu queria também fazer menção do pastor Tiago e Juliana. Muito obrigado por ceder o púlpito dessa igreja, onde grandes homens de Deus pregam. E hoje eu estou aqui com cuidado, mas eu queria agradecer de todo o meu coração, viu? Prometo que eu não vou desapontar vocês. E se eu errar, vocês podem me corrigir. Amém? Aleluia. Salmos capítulo 1, o verso 1. Quem achou, diga amém. Olha o que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha para cá um pouquinho. Eu acho esse texto tão poderoso, porque ele nos dá direções tão poderosas para a nossa vida. Esse texto chama de bem-aventurado ou feliz o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios, não é verdade? Que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a Bíblia diz que antes o prazer desse homem, dessa mulher bem-aventurada, está na lei. Fala assim comigo, na palavra. Amém? E ele diz que na palavra ele medita. Repita assim comigo, medita. Amém? E essa palavra meditar, amado, é uma palavra que você deve ter o cuidado de parar um pouquinho para pensar. Ele diz que medita de dia e de noite. Meditar é extrair o conselho de Deus contido na palavra para a sua vida ou para aquela situação, para que você não precise do conselho dos ímpios. Porque se você não meditar na palavra, talvez você vai precisar do conselho do gerente do banco, talvez do conselho do seu médico. Então, quantos lembram que a palavra é alimento, é remédio para mim e para você? Amém? Então nós precisamos lembrar disso. E a Bíblia considera, chama de bem-aventurado, de feliz, o homem e a mulher que não se detém no caminho dos pecadores, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia deixa bem claro essas coisas e chama de bem-aventurado. E a Bíblia diz que o prazer desse homem bem-aventurado está na palavra. Repita assim comigo, na palavra. Então eu acredito de todo o meu coração que você está aqui porque você ama a palavra, independente de quem vai pregar, não é verdade? Porque o nosso alimento é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que esse homem, essa mulher bem-aventurado, quando ele tem essas coisas na sua vida, a Bíblia diz que ele é como árvore plantada pelo Senhor. Quem é que nos planta? O Senhor, não é verdade? E a Bíblia diz, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu acho maravilhoso esse texto, que você ser bem sucedido está ligado diretamente ao quanto você ama a palavra, ao quanto você aplica os princípios que esse texto diz para a sua vida. E hoje eu queria falar de um princípio com você, que a Bíblia deixa bem claro, e eu queria conversar com você um pouquinho. Há alguns anos atrás, eu fui muito abençoado pelo homem de Deus que você conhece, já teve aqui, Doug Jones.
E ele falou desse princípio e eu estudei sobre isso, peguei aquilo para a minha vida. E desde então eu tenho aplicado isso na minha vida. E eu queria te explicar por que eu vou falar isso. Sabe, amado, nós como Ministério Verbo da Vida, seja onde nós estivermos inseridos no Brasil, nós carregamos a palavra da fé. Nós temos uma responsabilidade muito grande. E a proposta de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério é de crescimento. Quantos creem nisso? De avanço, nós temos visto isso. E a proposta de Deus é coisas muito maiores ainda. Você crê nisso mesmo? E a proposta é crescimento, assim, grande, amado. Mas para isso, nós vamos precisar estar com um princípio evidenciado em nossas vidas. E eu queria que você abrisse comigo, por favor, lá em 1 Pedro, capítulo 5. Por favor. 1 Pedro, capítulo 5, e o verso 5. Olha só o que diz: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. E depois ele diz: cingivos, ou em outra tradução, vestivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Sabe, amado, eu amo esse texto, porque esse texto diz, ele roga igualmente aos jovens. E eu queria usar essa palavra jovens aqui, no sentido de maturidade. Porque às vezes, dependendo da vida que nós estamos vivendo, ou da fase que estamos vivendo, às vezes como jovens a gente acha que pode tudo e pode fazer tudo na hora que quer. E uma série de coisas. E ele diz que nós devemos estar submisso aos mais velhos, aos mais maduros. E ele diz que isso é no trato de uns com os outros. E depois ele diz que nós devemos todos, não é alguns. Repita assim comigo: todos. Ele diz: vestivos ou cingivos todos de humildade. Repita assim comigo: humildade. E esse é um princípio, um conceito, amado, que tem que estar evidenciado na nossa vida, principalmente por causa da proposta que Deus tem de crescimento para a nossa vida pessoal, para o nosso ministério, para a nossa igreja. Amém, amado? Você está aqui comigo? Então você pode repetir comigo, falou assim: vestivos de humildade. Se Pedro está falando para a gente se vestir, é algo que a gente pode fazer, não é algo que Deus faz por nós. Amém? Você está aqui comigo? Está no imperativo, é você quem faz, é você que se cinge, que se veste. A mesma coisa de você ir lá no seu guarda-roupa, pegar um blazer e se vestir. As vestes da humildade, amém? Por que eu tenho que fazer isso? Porque o texto continua dizendo, porque Deus resiste aos soberbos. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: Deus resiste aos soberbos. Você já parou para imaginar que talvez, se você não tomar cuidado, quando você orar, Deus não quer mais te ouvir? Por que eu estou dizendo isso? Porque a falta de humildade pode nos levar para orgulho, pode nos levar para prepotência, arrogância, altivez. Amém, irmãos? E se nós não tomarmos cuidado, e quem está em orgulho, você já percebeu, ele nunca diz que está. Corrige alguém orgulhoso para você ver. É difícil. Você fala assim: meu irmão, você está errado. Eu falo: de jeito nenhum. Então, amado, o que me preocupa, e por isso que eu estou falando esse cuidado, é que às vezes você pode vir para os cultos, você pode cantar louvor, você pode dar uma carreira e Deus não está querendo mais te ouvir. Não é sério isso? Sério para mim é pregar um negócio desse aqui. Amém? E amado, isso tem abençoado a minha vida. Porque eu me lembro de Gilson Lima, quando ele chegou na sua última ida em Guaratinguetá. Gilson foi um dos homens que abençoou minha vida, que me mentoreou, que fez coisas poderosas comigo. As nossas ligações eram de 4 horas pela madrugada. E eu me lembro que na última vez que ele esteve em Guaratinguetá, eu estava muito feliz, a igreja estava crescendo, as pessoas estavam sendo curadas, tinha um monte de milagre acontecendo, eu empolgado, eu estava me sentindo.
Já viu esse tipo de coisa? Eu falei, rapaz, meu amigo, eu sou bom. Que coisa, eu não sabia que eu era tão bom assim não. E aí, Gilson, quando chegou, eu falei, Gilson, você viu? Olha que benção a igreja. Olha aí, não tem lugar para o povo sentar. Olha, as pessoas têm, Gilson tem sido, oh, aleluia, Gilson. E Gilson falou assim, Zé, vem cá, por favor. Rapaz, eu preciso te dizer um negócio. Falei, fala. Você encara o que está acontecendo aqui, não tem nada a ver com você. O que está acontecendo aqui tem a ver com Bud Wright, rapaz. Tem a ver com a sua obediência ao seu pastor. É só por isso, lembra disso, que vai ser saúde para a tua vida. Eu falei, amém. Acabou o fogo, acabou tudo. Sentei bem quietinho no culto. Ele deu seu bambu na gente naquele dia. E que, graças a Deus por pessoas assim, que sempre me faz lembrar. Sabe, amado, eu não sei contar você, tem surras que eu não esqueci não, que minha mãe me deu. Amém? Está bem marcadas assim. E essa aqui eu tomei de Gilson, eu não esqueci também não. Então quando eu penso que sou eu falei, epa, quieta. O princípio de humildade, vou lá de novo esse. Calma, não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Deus e o chamado dele. Amém, amado? Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos achar que somos bons. Amém, irmãos? A unção é dele, a palavra dele, o Espírito é dele, a igreja é dele, você é dele. Amém? Então, amado, eu não quero ser resistido por Deus. Sabe por quê? Você tem pessoas te resistindo, sim ou não? Você tem pessoas te resistindo no teu trabalho, você tem amigos te resistindo, você tem demônios te resistindo, você tem o teu corpo te resistindo, você tem situações te resistindo, você tem o diabo te resistindo. Você quer Deus no time deles também? Mas é o que vai acontecer se você não se vestir com as vestes da humildade. Diga amém, por favor, gente. Me ajuda aí. Você pensa que é fácil pregar aqui? Dá um amém aí para só achar que você está recebendo. Amém. Se eu e você não nos vestimos com as vestes da humildade, nós vamos achar que somos nós. E sem a gente perceber, Deus vai estar nos resistindo. Porque a Bíblia chega a dizer, continua dizendo, ele diz, cingivos ou vestivos todos com as vestes da humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, concede o quê? Sua graça. Capacitação divina para fazer o que naturalmente você não tem força para fazer. Amém? Então ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, ou vos levante. Amém, irmãos? Então esse princípio tem que estar evidenciado em cada área da nossa vida. Porque você é um grande sucesso em algumas áreas, mas tem área que você precisa se vestir. Diga amém, por favor. Porque se Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar nas áreas fracas da nossa vida, nós vamos precisar entender isso bem. Amém, irmãos? Então Pedro nos encoraja a se vestir com as roupas da humildade. Agora, eu sei que você sabe, né? Muito do mundo, infelizmente, está em nossa vida. E às vezes, quando não, na igreja. Você acha bonito o que está no mundo, você quer trazer para dentro da igreja, ou quando não, para a sua vida. E o mundo, ele tem um conceito que eu acho que é bem errado. Quando você admite que é humilde, o mundo diz que você não é. Não é verdade? Agora não faz sentido, porque Pedro nos encoraja a nos vestir. Então se ele nos encoraja a vestir, é porque nós temos, amado, sabe, condição de andar em humildade. Fala assim comigo, humildade. Amém? Então, amado, nós temos que tomar cuidado, porque além de ter situações, pessoas, demônios, teu corpo te resistindo, não queira Deus no time deles, porque é o que vai acontecer e é o que está escrito. Eu queria que você abrisse comigo, lá em Tiago capítulo 4, para a gente terminar de fundamentar isso aqui. A Bíblia diz assim, em Tiago capítulo 4, verso 6. Eu não vou ler o anterior, porque seria poderoso, mas eu vou adiantar aqui. Antes, Ele, repita assim comigo, da maior graça. Repita assim comigo, maior graça.
E ele diz assim, pelo que diz, Deus resiste aos, mas dá graça aos. E o 7 ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe, amado, eu vou citar alguns textos aqui, talvez você não tenha tempo para acompanhar, mas seria importante você anotar. Salmos 19, o verso 13, diz algo que eu acho muito sério a respeito desse assunto. Eu sei que você entende que a falta de humildade, ou ao contrário de humildade, está ligado à soberba, está ligado à arrogância, à prepotência, à altivez. E diz assim, Salmos 19, 13: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível. Presta atenção agora, e ficarei livre de grande transgressão. Amado, eu vou te dizer, aqui o salmista diz para que ele fosse guardado da soberba, e que ela não dominasse ele. E a Bíblia diz que se ele conseguisse, fizesse, se ele caminhasse nisso, ele ia ficar livre de grande, o quê? Transgressão. Amém, irmãos? Provérbios capítulo 8, verso 13. Quantos são a palavra? Nós vamos dar uma passeada aqui na palavra hoje, amém, irmãos? Olha só, Provérbios capítulo 8 e o verso 13. A Bíblia diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Presta atenção: a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. O que diz depois? Eu os aborreço. Quantos acham sério isso? Amém? Provérbios capítulo 11 e o verso 2. Provérbios capítulo 11 e o verso 2. A Bíblia diz: e vindo a soberba, olha para cá agora, ela vai vir, ela vai bater na sua porta. Presta atenção que está escrito aí. E vindo a soberba, sobrevém o quê? A desonra. Mas com os humildes está o quê? A sabedoria. Deixa eu te dizer uma coisa: desonra está ligada à vergonha. Tudo que causou vergonha e desonra na minha vida e na sua vida, foi porque Deus não nos encontrou com as vestes da humildade. Amém, irmãos? Lembra de situações que você passou, que você disse aquela frase: eu não precisava passar por isso. Quantos já um dia falou isso? Eu não sei quantas vezes eu já disse isso, de errar. Eu não precisava passar por isso. Vergonha, desonra. Por quê? Eu não fui encontrado com as vestes da humildade. Amém, irmãos? Então, soberba também está ligada ao quê? À altivez. E o profeta Isaías, no capítulo 2 e no verso 11, ele diz algo poderoso, olha só, e sério. Ele diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos. Já viu aquele tipo de pessoa que quando olha para alguns, eles olham por cima? Está dizendo quem ele pensa que é? Que por conta de experimentar algumas coisas do poder de Deus, ou de milagres financeiros, de sair de uma situação, rapidinho fica inchado igual um porco. Já viu isso? Igual um sapo. Tem pessoas que por falta de humildade, essas pessoas rápido vão cair de novo em vergonha, porque não tem esse conceito evidenciado na vida. E amado, eu vou te dizer, eu errei muito na minha vida, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, mas o meu maior problema é que quando eu errava, não era só eu que pagava, pagava minha mulher e pagava os meus filhos. Amém? Então hoje eu tenho um cuidado extremo com isso. Hoje, se eu errar, não é só mais a minha mulher, os meus filhos que pagam. Hoje eu tenho uma igreja lá, que se eu errar, um monte de pessoas vão ser afetadas. Agora, isso não é só para quem está num púlpito pregando, isso tem que estar evidenciado na vida de cada um de nós, porque um dia nós vamos estar diante do Senhor, para dar conta. Sabe, e eu fico pensando, amado, sabe que algumas coisas o diabo tem usado contra a vida dos filhos de Deus. Duas armas: distração e fazer muitas coisas. Repita assim comigo: distração e fazer muitas coisas. Eu me lembro de Marta e Maria. Jesus vai para a casa
delas. E aí Marta está de um lado para o outro, agitada em fazer muitas coisas. E ela agora olha para Maria, aos pés do Senhor. E ela agora vai diante do Senhor: Senhor, tu não te dá conta que eu estou quase me acabando aqui, enquanto Maria está aos teus pés. E Jesus diz para ela: Marta, Marta, tu está distraída em fazer muitas coisas, sendo que uma coisa só é necessário. Fala assim: uma coisa só é necessário. E ele disse: essa não será tirada de Maria, aos pés. Então, na nossa geração, se a gente não tomar cuidado, o ativismo vai nos engolir, principalmente nas redes sociais. Amado, eu tenho cuidado com rede social, porque eu fico preocupado se eu estou querendo me expor, ou se eu estou querendo me promover, ou se eu estou querendo promover o Evangelho. Então esse é o meu cuidado. Tem tanta coisa acontecendo nas redes sociais, estão usando as redes sociais como púlpito. E eu vou te dizer, com uma falta de humildade terrível. Mas essas pessoas estão sendo resistidas por Deus. Você pode ter aplauso do povo, você está como Saul. Saul queria os aplausos do povo e não queria saber da aprovação de Deus. Pode se preparar, amado. Esse ano vai ser um ano poderoso, intenso, de milagres, de aumento, de dobro. Mas vai ser ano de juízo. Vai ser ano de acerto de conta. Com pessoas que estão usando o chamado para se promover pessoalmente. Isso não estava no script não. Mas prazer, o meu nome é José Roberto, sou teu irmão. Não estou aqui para te afrontar não. Mas a palavra nos confronta. Amém? Talvez a carreira que nós vamos dar é por dentro hoje. Você não precisa disso. Nós não precisamos disso. A palavra que nós carregamos, ela é poderosa. Amém, irmãos? Diga amém, por favor, me ajude. Então os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta para ser abatido. Isaías 2,17, por favor. Olha só o que diz: a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Você pode repetir comigo e falar assim: só o Senhor é digno de honra. Deus não divide a sua glória com homem nenhum. Provérbios capítulo 13 e o verso 10. Aleluia. Olha o que diz. Falando sobre a falta de humildade, que está ligada à soberba, à arrogância, à prepotência, à altivez. A Bíblia diz, Provérbios 13, 10. Da soberba só resulta o quê? Já viu alguém contencioso? É alguém soberbo. Já conversou com pessoa que sabe tudo? Tudo ele sabe, tudo ele conhece. Eu tenho nojo desse tipo de pessoa. Tudo ele sabe. É horrível ficar perto de pessoa assim. Você não tem nada para ensinar para ele. Ele sabe sobre tudo, ele já leu sobre tudo. Mas cadê na vida? Não é o tanto que você conhece, é o tanto que é verdade dentro de você. É o tanto que é vida. Amém, irmãos? Então da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha o quê? Sabedoria. Amém? Provérbios 16, 18. A Bíblia diz:
A soberba precede a ruína. Irmão, você não está mal porque eu estou pregando essas coisas não, né? Está bem? É a palavra, amém, irmãos? Alimento para o nosso espírito. É só uma vacina, fica tranquilo. Não quer dizer que você está andando nisso não. Amém? É só o povo do lado do sudeste que tem essas coisas. A soberba precede a ruína. E a Bíblia diz, e a altivez de espírito, queda. O segredo não é como começa, é como termina. Amém, irmãos? Então, amado, nós vamos ter que nos vestir com as vestes da humildade, amém? Agora, calma aí, eu vou para a parte boa agora da mensagem, tá bom? Você estava meio assustado, eu aprendi que você deve corrigir, mas não ao ponto de desmaiar, amém, irmãos? Você deve bater, mas não pode desmaiar a criança, não é verdade? Então agora nós vamos falar uma coisa boa aqui, amém? Abra comigo Provérbios capítulo 29. Eu quero falar com você que se você se vestir com as vestes da humildade, vai ter honra sobre a sua vida, vai ter favor, graça. Olha o que diz. A soberba do homem o abaterá. Mas presta atenção agora. Mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. Repita assim comigo, honra. Amém? Olha só. Provérbios capítulo 15, verso 33. Anota, depois você pode ler em casa. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Agora, tem umas coisas que eu acho muito interessantes nesse texto que nós lemos de 1 Pedro 5,5 e Tiago também capítulo 4. Porque existem coisas que eu não preciso crer. Basta andar em humildade que elas virão sobre a nossa vida. E eu queria te mostrar 4 coisas que vão vir sobre nós só porque nós decidimos nos vestir com as vestes da humildade. Amém? Primeira coisa, maior graça. Repita assim comigo, maior graça. Para quem se veste com as vestes da humildade. E maior graça é o quê? Capacitação divina. Você não precisa crer, porque você se veste, o texto diz que vai haver maior graça. E depois ele vai te exaltar. O que é isso? Te levantar de situações. Às vezes nós estamos passando por situações que parece que não tem saída, mas porque você se humilha diante de Deus, reconhece a poderosa mão de Deus, Ele vai te exaltar. Ele vai te levantar daquele lugar. Quantos creem nisso? Amém? Amém, irmãos? Então Ele vai te levantar de situações, de problema, de tormento, de falta. Amém? A outra coisa que o texto diz, Ele vai cuidar de você. Fala assim, Ele vai cuidar de mim. E a outra coisa que está no livro de Tiago, a Bíblia diz que quando você se veste com as vestes da humildade, o diabo vai fugir de você. O diabo não suporta alguém que anda em humildade. Está escrito, ele vai fugir de você. Ele vai sair em disparada. Amém, irmãos? Tudo isso só porque Deus nos encontra com as roupas da humildade. Abra comigo, por favor, em Provérbios capítulo 22 e o verso 4. Provérbios capítulo 22, o verso 4. A Bíblia fala sobre o galardão. Amém? É um texto muito conhecido por nós. O galardão da humildade e o temor do Senhor são o quê? Riquezas, honra e vida. Novamente. Riquezas, honra e vida. Agora para me ouvir, fala lá. Riquezas, honra, novamente. Riquezas, honra e vida. Só porque você decide se vestir com as vestes da humildade. Agora ao contrário também é verdadeiro. Ao contrário é o quê? De riqueza, pobreza, e depois desonra, e depois morte. Nós precisamos decidir isso. E sabe, amado, eu fico me lembrando daqueles tempos. Lembra que quando nós nascemos de novo, aquele fogo intenso pelo Senhor, aquela vida de consagração, de oração. Ele era o primeiro a chegar no culto, não via a hora de chegar o dia do culto. Sabe, aquela vida focada em Deus, desejoso, não estava preocupado com quem ia pregar, o que você queria era a palavra.
Sabe, amado, e às vezes por conta do conhecimento que nós adquirimos e não lidar com ele da forma correta, se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos legalistas. E eu me tornei isso. Eu me lembro, amado, que quando eu cheguei para o Rema, aquelas verdades vieram, me abençoaram tanto, mudaram a minha vida, abriram os meus olhos. E quando abriram os meus olhos para a minha própria vida, para os meus próprios erros, mas infelizmente, eu também comecei a enxergar os erros dos outros. Só que aí eu me tornei juiz. Eu comecei a apontar, está errado, está fora. Já viu isso ou não? Está fora da palavra. Deixa eu te dizer, você é algum juiz por algum acaso? Paulo, quando ele orienta aos diáconos, a quem deseja o episcopado, ele diz: excelente obra almeja. E uma das orientações é que você cuide bem da sua própria casa. Na verdade, a gente tem a ideia, amado, de ficar cuidando da vida dos outros, olhando para a vida dos outros, quando na verdade a gente tem tanta coisa para tratar na nossa vida. E uma delas hoje é lembrar desse princípio. Eu não estou dizendo que você não está se vestindo com as vestes da humildade, e nem que você não está andando. Mas esse princípio, amado, precisa ser lembrado e evidenciado todos os dias. Porque a proposta que Deus tem para a nossa vida pessoal, para esse ministério, para a nossa igreja, é algo grande para essa nação. E esse princípio tem que estar evidenciado. Quantos concordam? Amém, irmãos? Então, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E eu vou encerrar, eu queria até chamar o grupo de louvor para cá. Não dá para ficar falando muita coisa, não. É muita coisa, é muito assunto, né? Muito texto para a gente. Na verdade, não adianta. Eu quero encerrar com Jesus. Ele ensinando sobre isso. Amém. Irmãos, eu de todo o meu coração, eu espero ter te alcançado. O culto não terminou, não. É porque eu sei que nessa hora a gente fica meio que... né, a gente... fé parece que some, na verdade. Parece que as coisas... porque, amados, são... e isso é sério. Amém. Esse ano 2020 vai ser poderoso, irmão. O que Deus está nos fazendo aqui, está nos preparando para esse ano, irmão. Isso não é um culto para te colocar medo, não. De jeito nenhum. Deus, Ele está nos promovendo, irmão, para coisas grandes. E está nos livrando de grande transgressão. De queda, de ruína, de doença, de morte. Amém, irmãos? Jesus, Ele ensina os seus discípulos sobre esse assunto. E eu queria que você abrisse comigo em Mateus 18. Aleluia. Os músicos podem me ajudar, porque eu sei que vai precisar de inspiração mesmo, né? Porque o povo está meio assustado aqui comigo. Rapaz, ele não era o pregador do fogo? É, eu sou, irmão. Aleluia. Sabe, amado, os discípulos aqui estavam preocupados quem seria o maior, né? Eles estavam preocupados, meu Deus, quando ele for, como é que vai ser? Quem é que... Você acha que acontece essas coisas? E eu fico pensando, eu fico lembrando inclusive da igreja lá em Guará. Eu não sou um pastor de ofício, mas eu fico olhando para os pastores, para a liderança que eu tenho em Guará, né? Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito. E eu fico imaginando que deve passar na cabeça deles o que passou na cabeça dos discípulos. Rapaz, quando o pastor for embora, quem é que vai ficar de nós? Quem eu vou me submeter? Então eu acho interessante essa conversa de Jesus aqui. Olha só, Mateus 18, verso 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade. Repita assim comigo: em verdade. Então você deve prestar muita atenção no que ele vai falar. Amém? Ele vai falar e ele está afirmando uma verdade. Ele diz: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. E depois ele diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, ele diz, esse é o maior no reino dos céus.
Quero que você pense sobre isso. Jesus, ele, naquela reunião com os discípulos, imagina essa reunião. E ele, interrogado pelos discípulos, eles fazem aquela pergunta, ele diz, quem é o maior no reino dos céus? E você, eu vou ensinar vocês, de uma forma bem simples. Eu imagino que deveria ser um culto, ou uma plateia lá também, ele chama uma criança. Tem alguma criança aqui ou não? Cadê? Vem cá, você pode vir aqui? Eu estou encerrando, gente. Tem dois, vem os dois, não tem problema. Vem cá. Como é que é teu nome? Como é teu nome? Davi. Tudo bem, e o seu? Como? Eita, João Pedro. E aí Jesus chama, naquela ocasião, uma criança. Mas eu aqui chamei veio dois. E graças a Deus por isso. E Jesus disse para os discípulos, olha, quem não se humilhar, como essa criança, não vai entrar no reino dos céus. E quando eu ouvi Doug Jones, ele ensinou sobre isso. Ele disse, que humilhação foi essa que essas crianças fizeram? Eu também nunca tinha entendido. Era deixar o que estava fazendo para aceitar o convite de Deus. Agora tem uma coisa, porque vocês aceitaram o convite, tem algo que precisa acontecer para vocês, porque a Bíblia diz que tem um galardão para a humildade, porque vocês foram humildes de aceitar o chamado, de deixar o que estava fazendo, de deixar com quem estava para chegar até aqui. E vocês estão ensinando todo mundo hoje. O fato de vocês saírem de lá, de levantar a mão, é exatamente o que nós temos que aprender como adultos. Humildade é isso, se render ao Senhor, independente do que está sentindo ou passando. Então vocês não podem sair daqui, eu preciso fazer algo com vocês. Você espera aqui um pouquinho? Você não vai sair não? Então tá bom, só um minuto. Porque a Bíblia diz que tem galardão para quem se veste com as vestes da humildade. Amém? Espera aí. Certo. Eles estão sendo ensinados de algo poderoso para a vida deles, mas eu espero que você esteja aprendendo também. Isso daqui é um galardão. Vocês vão lembrar disso quando vocês estiverem pregando, ensinando o corpo de Cristo. Vocês vão dizer, um dia eu estava num culto e Deus me ensinou sobre humildade. E um homem de Deus me chamou lá na frente e disse que se eu obedecesse os comandos de Deus em humildade, de humilhar o chamado de Deus, Deus me exaltaria. E naquele dia eu ganhei um galardão. Isso aqui é um galardão. Você comprar um sorvete e para você também. Vocês podem aplaudir essas crianças aqui, irmãos? Amém? Eu vou orar por vocês. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Eu declaro, Pai, que o Davi e o João Pedro se levantará nessa nação como uma boca de Deus. E eles ensinarão, Pai, de forma tão poderosa e graciosa. E o Senhor guiará ele todos os dias. E eles crescerão em graça e estatura diante do Senhor e diante dos homens. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu te dizer, se vocês se sentirem à vontade aqui, não tem problema não, viu? Tá bom? Mas se quiser voltar lá, tá bom? Tá bom aqui, tá confortável aqui ou tá ruim? Tá tranquilo? Que coisa boa, tá tranquilo. Que bênção. Aleluia. Lembra, esse lugar aqui em cima, Deus vai usar vocês. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar lá, você pode aplaudir esses meninos. Amém. Você pode ficar em pé. Agora o que cabe a mim e a você, amado, se vestir com as vestes da humildade. A Bíblia diz, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Sabe como eu vi esse culto hoje? A gente rendido ao Senhor, sabe, dizendo, Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero avançar, eu não quero parar. Eu não quero ficar nessa situação que eu tenho vivido. E sabe, amado, Salmos capítulo 51, verso 17, a Bíblia diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Deus não o desprezará. Sabe, amado, se renda ao Senhor hoje.
Esse é o culto, amado, da gente rasgar o nosso coração diante do Senhor. Deus tem coisas poderosas para mim e para você. Você entende isso? Então eu queria que você levantasse suas mãos, que você começasse a orar. Se você sentiu o desejo de se ajoelhar, se você sentiu o desejo, amado, de abraçar alguém, mas eu queria que você começasse com você, que você resolvesse a sua vida com Deus hoje. E eu queria que nós cantássemos uma canção. Que eu queira mais, sim, Senhor, do que somente te amar, Senhor, te agradando em tudo. Quero